Olá, boa noite a você ligado no canal AgroPlus. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui na sua tela, para você, claro, ficar muito bem informado com as informações, as principais informações que giram em torno aí do agronegócio, que são importantes para quem é de dentro e de fora da porteira. Nos destaques do programa de hoje, claro que as tarifas de Trump não ficariam de fora. Depois de algumas horas aí do anúncio das tarifas, né? Já temos aí, portanto, 2 dias aí dos anúncios, né? 48 horas. A gente já começa a ver os impactos, os reais impactos, né? Antes a gente só falava de possibilidades. Hoje a gente já vê aí China ameaçando com retaliação, com imposto de volta, a gente vê dólar sofrendo alteração e a gente começa também a já falar de possibilidades, mais uma vez, já que um assunto que era antigo volta a ser discutido por aqui, que é aquele aquele acordo entre União Europeia e Mercosul para livre comércio de produtos. Lembra que nós discutimos bastante por aqui? Pois é, agora com as tarifas de Trump, será que não fica mais interessante, justamente agora, neste momento, para a União Europeia negociar com o Brasil, ao invés de com os Estados Unidos? A gente tem os mesmos produtos que eles, a soja, que eles precisam tanto, o milho, que também é necessário para a alimentação de animais. E aí, será que agora não se torna importante e valioso para eles a assinatura desse acordo que foi tão difícil de ser conseguido e que no finalzinho do ano ali a gente conseguiu falar de um pouco de uma esperança a mais, o acordo que foi firmado e que ainda precisa de alguns passos para ele ser finalizado de vez, mas a gente já tem o anúncio feito desse acordo. E agora, será que dar celeridade para esse acordo não é interessante para a União Europeia? Vamos discutir sobre isso no programa de hoje e também uma nova medida que está sendo implementada pelo Inmetro. É um novo sistema que vai registrar os insumos agrícolas desde a sua origem até a aplicação no campo. Isso deve garantir mais agilidade, mais segurança para o produtor rural e também para você, consumidor final, para todos nós que vamos ter mais garantia da quantidade dos insumos que foram utilizados aí na lavoura. Essa é para ser uma medida que deve ajudar bastante aí no controle no uso de agrotóxicos dentro de propriedades rurais. Esses são os principais assuntos a serem tratados de hoje. Eu já convido ele que participa comigo hoje, que é especialista em negócios, seu Bianco. Seja aqui comigo, por gentileza. Só vou te fazer uma pergunta a respeito do Inmetro aí primeiro. A gente sempre vê medidas contra, né? O senhor vê com bons olhos o Inmetro está garantindo um sistema a favor do agronegócio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Jossan. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma ótima, porque isso vai dar rastreabilidade aos produtos, você vai saber e vai ter a garantia daquilo que você comprou que realmente chega até a tua fazenda. Isso beneficia o produtor, beneficia o meio ambiente, beneficia e te dá mais credibilidade no momento das exportações também. Então é uma ótima ideia. Muito bem falado, então. Hoje o nosso principal assunto gira em torno de Donald Trump, né? Não tem jeito de ficar fora. O homem não sai da nossa língua, não sai daqui. Vamos falar, eu quero ouvir sua opinião sobre se acha vantajoso, né? O senhor já havia falado em outras oportunidades, quando a gente discutiu sobre esse acordo da União Europeia com o Mercosul, das vantagens, que nós teríamos vantagens, todos teríamos vantagens. O senhor, nós já temos uma opinião válida. Agora eu quero uma opinião dada sua por aqui. Agora a gente quer saber se torna mais importante, se na sua opinião a União Europeia vai querer esse acordo agora, se não é o Brasil que vai querer celeridade, se agora são eles que vão querer celeridade. Mas eu quero, depois da nossa vinheta, agora que estamos aí com a nossa bancada digital formada, eu faço o convite para o nosso telespectador. Vamos debater o agronegócio nessa sexta-feira.
Seu Bianco, depois já temos aí 48 horas do anúncio das tarifas de Trump, que já parece que já são meses, e de fato, né, ele começou falando, mas enfim, depois de fato o anúncio verdadeiro, amanhã começa a valer algumas tarifas, enfim, a gente já começou a ver o cenário a ser formado e tudo começar a se formar de fato. A gente já viu o dólar em relação ao real disparar, foram 3%, bateu 5,81. Ontem nós conversamos de 5,70, bateu 5,81. A gente já viu resposta da China. A China já falou que vai tarifar de volta 34% as importações e a gente vai discutir sobre isso ao decorrer do programa de hoje também. Tem muita coisa para a gente desdobrar, mas uma coisa que está deixando também o brasileiro e quem tem conhecimento dos negócios é aquele acordo que a gente até já deixou de falar um pouquinho por aqui, porque ele ficou morninho, era um assunto que estava quente. Ali no final do ano o acordo foi firmado entre Mercosul e União Europeia de livre comércio. Foi um acordo que demorou muito para se conseguir um consenso entre as duas nações e ainda países da União Europeia discordando da assinatura desse acordo. Tem muita coisa ainda para rolar, tem tradução, tem assinatura de fato, mas os dois já se comprometeram com essa assinatura. Como eu acabei de falar, a União Europeia, alguns países de lá eram contra e relutaram até o final e ainda continuam. Foi até motivo de protestos na França e, enfim, em alguns países por ali, contra a assinatura desse acordo. Caso o nosso telespectador não se lembre, tratores nas principais avenidas francesas, em Bruxelas também. E agora, será que com esse tarifaço de Trump, a União Europeia já está vendo com outros olhos esse acordo? O jogo virou? Essa é a minha pergunta. José, na realidade, quem não queria a assinatura desse acordo, ou quem mais defendia a não assinatura disso, era a França, né? Então, hoje chega-se num momento que eles veem que tem que buscar alternativas principalmente porque os Estados Unidos estão tarifando todos os produtos deles também. Então tem que ser comerciante, tem que buscar comércios novos, e buscando comércios novos, aonde que tem a primeira ou uma das melhores opções? América do Sul, e a comunidade europeia. Estava tudo pronto, estava tudo, vamos dizer, só depende de acalmar os ânimos de alguns países que não gostariam desse acordo, da assinatura desse acordo, porque quando você assina um acordo desse, há algumas camadas da sociedade que serão prejudicadas. Por que a França não queria que se assinasse esse acordo? Porque a América do Sul, nós aqui na América do Sul, tanto o Brasil quanto a Argentina e Uruguai, produzimos muitos alimentos à base pode ser milho, soja, pode ser a Argentina produz muita carne, ou nós também produzimos bastante carne. Então, eles lá iria prejudicar os produtores da França. Porém, hoje, eles já estão vendo que isso é um problema alimentar, que se eles não puderem importar do Brasil, principalmente da América do Sul, vai custar muito mais caro e será muito pior para eles. Então, o Brasil e a Europa estão sendo muito inteligentes de buscar outros comércios. Não adianta você também tarifar os Estados Unidos ou querer bater de frente. Vamos para o plano B, vamos sair pela tangente, vamos arrumar outros parceiros comerciais. Os Estados Unidos não querem ser nossos parceiros comerciais, então vamos buscar outras alternativas, que isso sim é um modelo inteligente de comércio. As opiniões a respeito desse assunto, elas são bem abrangentes, né? Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. Eu vou trazer um ponto de vista do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. O nome dele é Jorge Viana. Ele falou assim,
Eu acho que o Brasil não tem que focar em qual vantagem a gente vai tirar nisso. Até porque o presidente Lula é multilateralismo, propõe acordos. Mas é óbvio que qualquer analista vai ver, se os Estados Unidos conseguirem implementar essas medidas, pode ter como consequência, por exemplo, acelerar o processo do acordo Mercosul-União Europeia. Ele também menciona que os líderes europeus, inclusive, já se manifestaram sobre a possibilidade de acelerar essa validação do acordo. Então, não é sobre um macro, mas, enfim, focar só nisso, o Brasil, agora minha vida depende do Brasil ou depende do Mercosul. Eu acho que o ponto de vista não é esse, né? Mas o ponto de vista é, em qualquer negociação eu preciso ter uma vantagem, e nesse caso eu quero tirar vantagem também. Para os Estados Unidos, para mim, sai mais caro. Quem sabe agora com o Mercosul, para mim, se tornará mais fácil. E aí talvez venha uma outra barreira. E junto com o que a gente mencionou ontem, seu Bianco, que foi a lei da reciprocidade, e junto com o COP30, talvez, eu já estou começando até a ver 2025 como um ano do sucesso para o Brasil, hein? Jossama, você falou que às vezes os países querem até ter vantagem. Não se trata de repente de ter vantagens. Vamos analisar o tarifaço do Trump e vamos ser nós consumidores norte-americanos, que é aonde que está pegando mais. Se a carne brasileira, a carne nossa aqui, vai ficar mais cara para o consumidor norte-americano, ele vai consumir menos. Consumindo menos, vai sobrar carne. Nós estamos exportando 1.000 quilos por dia. Vamos ver o que vai acontecer? Vai diminuir 10% o consumo nos Estados Unidos. Vai sobrar 10% da nossa carne. Eu não quero ter vantagem nenhuma, mas eu preciso vender essa carne. Existe um processo de fabricação, um processo de industrialização disso, então eu tenho determinado tempo para mim vender essa carne. Aonde é que eu vou vender essa carne? Eu tenho que procurar um outro mercado. Qual seria o outro mercado? A comunidade europeia. No lado deles, eles têm muitos produtos que eles também vão deixar ou vai baixar a quantidade de consumo nos Estados Unidos. E eles precisam vender isso para alguém. Para quem que eles poderiam vender isso? Para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai. Então essa é uma parceria, é uma via de mão dupla. Vamos nos ajustar, e se os Estados Unidos não querem comprar, nós não tem só eles que consomem a carne brasileira ou qualquer produto brasileiro. Vamos buscar um outro mercado. E é isso que nós devemos fazer, e é isso que vai nos ajudar a acelerar essa assinatura desse processo do Mercosul com a comunidade europeia. Talvez alguma coisa que está travada aí há 10, 20, 30 anos vai acelerar e vamos assinar o acordo. E isso nos beneficiará um pouquinho mais agora, ou pelo menos teremos a opção de vender para um outro mercado. É a verdadeira dança das cadeiras que vai acontecer agora, né? Vamos experimentar um outro mercado, já que com os Estados Unidos não está funcionando. E aí o mundo vai tentando se remodelar. É isso mais ou menos que vai acontecer. Mas a sua opinião, só para a gente já se encaminhar para finalizar esse assunto. Na sua opinião, vai dar celeridade? A gente já havia falado por aqui na época do anúncio desse acordo, que foi durante a reunião do BRICS no Uruguai, se eu não me engano, né? No Uruguai. Veja bem, daquele dia já faz mais de 60 dias e não foi assinado o acordo. Por quê? Porque principalmente a França fica segurando isso. Agora, a própria França vai ter vantagens em assinar esse acordo. Então, ela vai ter a desvantagem na carne, porém haverá outras grandes vantagens para ela. E aí vai ter aceleração e vai ser assinado esse acordo. Isso já são prova de que o blefe do Trump está sendo prejudicial para os próprios Estados Unidos. Você viu também que Bolsa de Valores caindo muito, então o blefe dele não está dando muito aos Estados Unidos, ou não está dando o resultado que ele esperava.
Vamos aos dados também. Ontem nós falamos de China, né? Vietnã, inclusive, que foi um dos países mais atingidos aí com as tarifas de Trump. Mas ainda falando de União Europeia, só para também já contextualizar aí melhor para o nosso telespectador, as tarifas para lá estão em 20%, né? Então, aqui para o Brasil em 10%. Então a gente vê aí o dobro para eles, o dobro do que a gente recebeu. E agora falando de China, a China anunciou inclusive tarifas na mesma quantidade, né? O Trump impôs 34% de tarifas sobre eles e eles anunciaram tarifas retaliatórias de 34% também. Então a gente tem visto aí já esse cenário de fato se modelando. Antes a gente tratava apenas como possibilidade, será que vai acontecer, será que não vai? Agora a gente já vê de fato as promessas sendo cumpridas, tanto as de Trump como as dos países que ameaçaram retaliar. O Brasil também já se mostrou, não na retaliação, né, mas de maneira a buscar os seus direitos, enfim, mas cada um está buscando a sua maneira de se sair desses anúncios. Mas acima de tudo isso, tem uma outra informação também que chega para a gente, que é da secretária de Agricultura dos Estados Unidos, que ela vem ao Brasil. Ela anunciou que vem ao Brasil ainda neste ano de 2025, né? A secretária da USDA, da USDA, ela acabou de anunciar que vai vir para o Brasil nos próximos meses em uma missão comercial. E o agronegócio, por ser, né, a secretária do Departamento de Agricultura, claro que vai ser a pauta mais importante nessas relações aí entre os países. Essa informação foi divulgada, seu Bianca, pelo Folha de São Paulo e que teve acesso a um ofício que foi enviado pela embaixadora do Brasil em Washington ao Ministério das Relações Exteriores. Apesar do ofício ter circulado em instâncias políticas, a missão comercial se junta à pauta de revisão tarifária pelo governo Donald Trump nessa quarta-feira. Será que tem alguma coisa a ver com isso ou são apenas relações que nada tem a ver com as tarifas? Tem muito a ver, tem tudo a ver. O Trump, ele não pode, ele tem que ficar blefando, porém ele está indo com caminhos. Por que é que ela vem ao Brasil? Para firmar acordos de compra e venda, para que nós não deixamos de vender para eles produtos essenciais para eles, para que nós não tenhamos a lei da reciprocidade. Então o Brasil está na linha certa. Ontem eu vi algo do nosso vice-presidente do Alckmin, falando que a melhor coisa é o diálogo, que ele acha assim que nós não vamos e não precisamos adotar essas taxas de reciprocidade, porque dessa maneira todos perdem, e ele está na linha certa. Principalmente o povo norte-americano vai padecer muito com esses tarifaços. Porque se a gente pensar, Jossá, que nós deixamos de fornecer produtos para os Estados Unidos, produtos essenciais, que é isso que a secretária da Agricultura vem aqui, vem para que nós garantimos que vamos continuar fornecendo esses produtos essenciais, que são produtos para quê? Produtos de alimentação, e produtos de alimentação de animais, vamos dizer, o próprio milho, o próprio soja, eles não podem deixar de que tenha a produção, os produtos para dar sequência industrial para eles. Então, isso eles vêm garantir. Agora, você veja bem o prejuízo que está tendo o consumidor norte-americano com esses tarifários. Você falou que eles vão taxar a China em 34%. Você imagina um consumidor norte-americano que consome produtos da China, o comércio deles, qualquer produto que ele vá consumir, que ele vai adquirir da China, vai custar 34% mais caro, sendo que o salário dele é o mesmo. O que é que haverá com isso? Haverá
menor consumo, e havendo menor consumo, o que acontece num país? Havendo um menor consumo, principalmente existe recessão, as indústrias vão fabricar menos, tá? E se você continuar, esse imposto não está pesando no meu bolso, porém, eu compro do mesmo jeito, o que vai acontecer? Aquilo que eu pagava R$100, eu vou pagar 134. Meu poder de compra diminuiu. Meu poder de compra, isso se chama de inflação. Então, o consumidor norte-americano ele será muito taxado agora nesses primeiros dias. Como que isso vai se ajustar? Somente o mercado é que vai dizer. Podemos tratar então essa visita e esse anúncio dessa visita da secretária de Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ao Brasil, sem data definida ainda, como Donald Trump passa fazendo a sujeira e ela vem atrás limpando essa sujeira, passando o pano? O Trump vai ficar falando e ela vem aqui fechando negócios conosco. É isso que vai acontecer. O Trump vai ficar blefando como ele sempre blefou, porém, os produtos nossos eles vão comprar do mesmo jeito. Principalmente ela, como é secretária de Agricultura, ela vem por um benefício muito grande nosso, que é para o agronegócio. Alguns setores brasileiros talvez perderão, de repente o aço, alguma coisa, mas nós do agro, graças a Deus, essa notícia da visita dela é simplesmente espetacular. Muito bem. Seu Bianco, mudando de assunto, o milho brasileiro. Nós já passamos de ter o milho mais barato do mundo para ter o milho mais caro do mundo, na sua opinião? Jossa, o milho é ciclo sazonal. O milho agora, por que é que ele está muito caro? Nós estamos tendo um consumo muito elevado, nós atrasou a colheita no sul do Brasil, nós estamos tendo algo que o próprio Brasil... O milho está indo muito para o álcool. Então, por que é que está o preço, essa loucura de preço? Porque as indústrias, elas têm dois problemas, que é a segurança alimentar e a segurança industrial. O que é a segurança alimentar? Eu não posso deixar animais vivos, que são frangos, suínos e gado, sem alimentação. Para isso, eu preciso garantir que eu tenha o meu milho que não falte o milho nem um dia, certo? Então, tá bom. Já a segurança industrial, você imagina uma indústria de álcool aí que consome aí, as indústrias médias de álcool consomem 50 mil sacas de milho por dia. Imagina faltar o milho para essas indústrias, o que vai acontecer? Desliga maquinário, dá férias para todos os funcionários. Aqueles compromissos de álcool que ele tinha, de vender uma certa quantia de álcool, já ele vai ter que, vamos dizer, abortar esses compromissos. São falhas na negociação, você perde a confiança. Então, para esses dois setores, que é a segurança alimentar de frangos e de porco, e para essa segurança industrial, que é você ter o milho para moer, para gerar o álcool, isso daí eles não podem deixar de faltar. Como houve a notícia de que no sul estaria faltando um pouquinho, estaria atrasada a colheita, e que no centro-oeste a colheita só chega lá por junho e julho, estamos num momento de que falta produto. Aí a indústria correu e não interessa o preço. É muito mais barato você comprar milho a um preço super elevado do que você parar com a tua indústria ou morrer todos os animais seus por não ter como você alimentar eles. Mas esse preço elevado aí é por 60 dias. Entrando colheita do centro-oeste, o preço já vai se acalmar e vai vir aí para o preço normal dele, que seria, pelo menos no centro-oeste, de 40 a 50 e no sul, em torno aí de 50 a 60 reais. Mas essa valorização do milho, ela tem que ser mostrada
porque a gente tem usado cada vez mais ele como matéria-prima para cada vez mais opções. Hoje em dia para ração, ou seja, para exportação, a demanda de etanol, enfim, são várias demandas. E o milho saiu do lixo para o luxo. Então, por isso que cada vez mais o produtor de milho está mais de olho nas suas plantações. E para você que pensa em ir lá roubar o milho na beira da estrada, está mais difícil, porque o produtor rural está de olho, porque o milho cada vez mais valorizado, porque são muitas demandas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. A gente faz o nosso primeiro intervalo comercial de hoje. Ainda tem muito programa para a gente e ainda o assunto do Inmetro, que está incentivando aí um novo sistema para rastreio de insumos agrícolas. A gente volta já. Agrodebate está de volta, obrigado a você que continua conosco. Continuamos então o assunto da vez, que é o milho. O milho, estamos aí em pleno período de plantação do milho, né? Ainda tem propriedades que terminam a sua colheita da soja e já logo na sequência já trazem aí a plantação do milho. Então, principalmente no estado de Mato Grosso, né? Esse é um momento em que o milho ele é o assunto da vez. E o milho, há 10 anos atrás, já trago até o seu Bianco para conversar comigo aqui, o milho ele era desvalorizado, ele não valia aqui no Brasil, valia muito pouco. E hoje nós vemos essa supervalorização dele. Claro que, como o senhor falou no bloco anterior, a sazonalidade vai definir o preço dele. Enquanto a gente está em alta é uma história, quando a gente tem pouco produto, o preço é outro. Agora, não dá para se negar que a gente conseguiu transformar deste grão, a gente conseguiu fazer muita coisa através dele, boa parte. Então, vamos tentar entender. Não falta milho no Brasil, a gente consegue atender para a nossa demanda interna, é isso? A gente consegue para etanol, inicialmente para ração, tá? Inicialmente para ração. Agora o etanol tem se destacado, então a gente arrumou mais uma serventia para o milho e ainda tem para exportação. Ou seja, se tem uma coisa que o brasileiro está de olho, e os Estados Unidos são um exemplo disso, porque eles estão diminuindo a área produtiva dele de soja para colocar mais milho, é que o milho é de fato a bola da vez. Jussan, exatamente, o milho está sendo muito valorizado. Por quê? Porque a inteligência do produtor brasileiro, do industrial brasileiro, que pegaram a tecnologia dos Estados Unidos e para você fazer álcool do milho. Isso começou a dar destino à grande produção do milho. Nós temos muito a ganhar com o milho em produtividade. Os Estados Unidos colhem 60% a mais do que nós por hectare. Então, o milho tem muito potencial de você produzir muito mais. Devemos copiar aquilo que os Estados Unidos fazem com o milho e a gente produzir mais e melhor. O fator também que deixa a gente muito preocupado no milho, Jossan, é que o milho também não pode encarecer muito, porque é aquilo que a gente fala sempre, nós até comentamos aqui. A outra ponta vai sofrer demais. Se o milho está muito caro, quem é que vai pagar esse custo alto do milho? O consumidor, que ele vai consumir a carne do frango, a carne do porco. Isso a indústria vai jogar em cima desse produto. Então, deixar, e sonhamos e esperamos que seja só nesses 30 ou 60 dias que haverá esse custo alto do milho. A gente fala que as duas pontas não podem perder muito e também não podem ganhar muito. Por isso que nós mesmos aqui já discutimos que a Conab é muito importante e que deve entrar nesses setores a hora que tem uma produção muito elevada, que o preço vai lá embaixo, que o produtor tenha prejuízo, a Conab deve entrar e comprar esse produto.
e estoca. Daí ele não deixa com que o produtor vá à falência, que o produtor quebre ou que o produtor tenha prejuízo. E quando acontece um momento igual esse hoje que está acontecendo, que o milho está muito alto, o que é que ela deve fazer? Entrar no mercado e colocar esse mercado, garantindo isso que a gente falou até agora, garantindo a alimentar e também garantindo a industrial. Não pode ter a falta para esses dois locais, tanto não pode faltar o milho para a indústria e também não pode faltar o milho para os animais vivos. E essa que é uma função que o governo deve entrar no mercado. Nós comentamos um dia desses aí que a Conab deve ter recursos para que esteja nesse mercado, para que ela compre esse produto. Não é o objetivo do governo, a função de um governo é exatamente essa: não deixar que ninguém ganhe demais e não deixar que ninguém perca demais. E, infelizmente, o governo nosso não vê esse lado. Não tem também uma quantia, um financiamento ou recursos abundantes para que se faça armazém, para que se possa armazenar esse milho. Muito se perde quando se armazena em bolsas. Em bolsas se perde muito. Se perdeu só 3%. 3% do volume global nosso. É uma imensidão isso, se você pensar no preço do milho, 3%, e daí existe essas correrias de milho por falta de 1 ou 2% de milho, do medo de que falte 1 ou 2% do milho, 3 a 4 a 5% que se perde com a armazenagem em bolsas, é o suficiente para que esse preço não vá para 90, 100 reais o milho como está hoje. Agora a gente precisa falar também de um termo que está muito em alta também no meio do agronegócio, que é a sustentabilidade, que envolve, na minha opinião, diretamente o milho. Eu queria a tua opinião, porque tem um termo de um subproduto do milho, que é o DDG. O DDG é uma sobra, né? É um coproduto da produção de etanol. Ele é gerado depois da produção de etanol, né? Acaba sendo rico em nutrientes e ele vira um subproduto do milho. E quando a gente fala disso, a gente está tratando de menos perdas. O senhor falou assim, a armazenagem é um fator importante, porque se você estoca em bolsas, você perde muito. Então a gente está falando de um aproveitamento, que daí com fábricas de etanol cada vez mais imponentes, enfim, a gente dando oportunidades para que o etanol do milho cresça dentro do Brasil, a gente também está ficando menos dependentes da estocagem. Porque eu não preciso também que esse milho fique tanto tempo estocado. Eu posso já mandar ele diretamente para uma fábrica, enfim. E ela vai fazer o tratamento desse milho para que ela pegue o que tem de mais importante para que ela consiga gerar o produto dela, que é o etanol, e depois vai gerar um DDG. Quando a gente fala disso, a gente consegue fazer o produto se valorizar mais, porque aquele que era um grãozinho, ao invés da gente usar somente ele moído para ir direto para a ração, por exemplo, você faz ele virar etanol, você faz ele depois ainda assim se tornar alimentação para animais, ou seja, a valorização dele vem também e fica mais fácil também. Na sua opinião, não fica mais... a gente evita também essa inflação. Vamos dizer o seguinte, o milho ele está com preço caro agora, mas se eu consigo do grão de milho fazer vários produtos, não vai ficar menos caro para o consumidor final? Ou, na tua opinião, de qualquer jeito o custo vai chegar? Qual que é a tua opinião? Deu para entender a minha linha de raciocínio? Deu, Jussal. O produtor chegar alto em virtude de que a indústria, quando ela moeu esse milho, ela vai repassar esse custo. Se ela pagou um milho a 40 reais, ela vai repassar o DDG ao custo de 40 reais. Se ela pagou 60, vai passar o custo de 60 e 80, assim por diante, o DDG. Qual vantagem e desvantagem do DDG? O DDG é um subproduto e ele tem dois tipos de DDG, que é o DDS, vamos dizer, o seco,
que para você produzir esse DDG seco, existe um custo muito alto. Por quê? Custo na industrialização, você tem que secar ele todo, que daí ele secando, ele tem uma vida útil depois que você pode vender, pode até exportar. Ele não é igual o próprio milho, ele não vai azedar, vamos dizer, urgentemente. Ele tem tempo, vida útil alongada. Por quê? Porque ele está seco. Agora, se você pegar o DDG molhado, ele tem que ser consumido em 3, 4 dias. E esses 3, 4 dias, então, ele só serve para um consumo bom dentro da nossa própria, ao redor da própria indústria. Então, somente ao redor da própria indústria que pode ter e que deve ter esse consumo. Em virtude do quê? Você está levando muita água, junto com o DDG vamos tratar no palavreado do próprio produtor, é uma polenta. Então, esse DDG, ele só é viável para você tem que consumir ele em 2, 3 dias, porque senão ele azeda. Outra coisa, se você for levar ele muito longe, também haverá muito problema, o custo muito alto de você levar, porque você estaria levando água. Então, esses dois subprodutos, eles têm esses 2 fatores que podem agregar e podem ajudar muito no consumo. Porém, a grande viabilidade dele, o grande fator que ajuda muito seria um confinamento bem perto dessas indústrias de etanol. Muito bem. Vamos partir então para o nosso próximo assunto. Acho que já entendemos aí bastante do milho. E o nosso próximo assunto, seu Bianco, que a gente já queria ter discutido já alguns dias atrás e que trazemos agora, é a tecnologia e o ganho na produtividade que fazem cair a ocupação no agronegócio. Inclusive está muito ligado às novas tecnologias que vêm surgindo. E eu acredito até, pelas reclamações de empresários e produtores rurais, a falta de qualificação, de mão de obra qualificada é o que tem incentivado também produtores a investir não em pessoas, mas sim em tecnologia, que isso pode fazer aumentar ganho e diminuir custos. Vamos continuar falando sobre isso, esse é o nosso próximo assunto, mas depois do nosso intervalo comercial, que vem também com o Inmetro, que está com um novo sistema aí, né, financiando, ajudando a trazer um novo sistema para rastrear insumos agrícolas. Já, não sai daí que a gente já volta. Agrodebate está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Esse é o nosso último bloco, ainda tem programa para rolar por aqui, não temos mais intervalo comercial, então eu peço para que você continue conosco, tem muito assunto interessante para a gente debater por aqui. Talvez não o assunto mais agradável, né, seu Bianco? Chega aqui comigo para a gente continuar falando sobre tecnologia e ganho de produtividade dentro do agronegócio, que fez com que a ocupação dentro do agro caísse. A ocupação no setor caiu 3% em 2024, ou seja, tem menos pessoas trabalhando no agro. E a gente tem visto que as lavouras cada vez mais aumentam, a área plantada ela cada vez mais cresce. Então a gente está vendo uma retração aí no setor, na quantidade de pessoas, na ocupação de vagas de trabalho dentro do setor, caindo 3%. Para 7,88 milhões de pessoas. São 7.880.000. A agropecuária ela cresce 3% por ano. E se a gente vê essa queda de 3%, é uma queda que, ou seja, a gente está vendo crescer e está vendo aonde é que está esse problema. É no aumento da tecnologia e a gente deve culpar, porque é muito comum em rodas de conversa,
Ah, fulano não me paga bem, fulano é isso, fulano é aquilo. Então eu entendo assim, que tem pessoas e pessoas, tem negócios e negócios. Agora, as pessoas que estão reclamando, talvez elas tenham que ficar em alerta porque a gente vai falar por aqui. Porque a tecnologia ela está vindo, com o desenvolvimento ele está vindo e está tirando vagas de trabalho também. Essa também é uma realidade. Mas o produtor, o empresário, o empreendedor, ele também tem muito a reclamar da mão de obra. E a mão de obra e a falta de qualificação na mão de obra muitas vezes é um problema que faz com que o produtor, o empresário, o empreendedor, ele queira investir mais em tecnologia, diminuindo as vagas de trabalho dentro do seu negócio, do que continuar investindo em pessoas, porque são menos problemas a serem gerados. Ou se forem para gerar problemas, são problemas mais previsíveis e fáceis de serem resolvidos. Qual que é a sua opinião sobre essa relação aí? A tendência é essa? Não deixaremos de ter pessoas trabalhando, ou as vagas de emprego também, com o avanço da tecnologia, também surgem novos empregos que ainda não existem, como por exemplo, para você programar um sistema que vai ser operado, precisa de alguém para criar esse sistema. E aí, na sua opinião, vai haver uma rotatividade? Essas pessoas elas se encaixarão em novas vagas de emprego, ou a tendência é diminuir também as mesmas vagas de emprego e cada vez mais o cidadão ficar sem ter onde trabalhar? Jussan, na minha opinião, as vagas de empregos elas diminuirão. Você falou, bom, vai ter esse técnico de TI aí. Só que o técnico, ele vai programar uma máquina, ou vai ter essa programação, que essa máquina vai fazer serviço para 100 pessoas. Será criado um emprego, porém serão perdidos 50. E por que é que são perdidos esses empregos? Porque a tecnologia veio, o maquinário beneficia, o maquinário está sendo fantástico, cada vez melhor. Mas existe muita culpa no custo do Brasil mesmo. Eu conheço muitos produtores que deixaram de sair ou deixaram de ter funcionários em virtude do problema de escravidão branca. Que hoje o país inteiro está muito bem com tecnologia, qualquer fazenda tem celular, qualquer fazenda tem de tudo. Então existe escravidão branca? Como que pode existir escravidão se todo mundo tem um celular hoje que ele manda uma mensagem para o mundo inteiro? Então a escravidão, não, no meu entender, não existe. Existe um Ministério do Trabalho brasileiro, ou existe pessoas por trás dessas escravidão branca que criam esse sistema justamente falsando ou para que se beneficie de uma situação. Então, em virtude de tudo isso que criou-se muitas e muitas dificuldades para o produtor, principalmente da agricultura, se criou muitas dificuldades. E aí a nova geração também não gosta muito daquele trabalho. Quando você trabalha com agricultura, você tem o quê? Se o tempo está bom para plantar ou para colher, não interessa se é domingo, se é feriado, se é sexta-feira santa, se é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a devota sua, aquele dia tem que ir, tem que trabalhar. De repente você trabalha um dia, que é o dia de domingo, feriado teu, ou bom para você, e você vai ficar 3 dias, depois que fica chovendo, 3 dias parado. Mas a agricultura é assim, você tem que trabalhar no momento que ela te dá condição de trabalho. E isso muitas pessoas não gostam. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo eu quero o meu dia de folga. Esse trabalhador desse sistema, ele não serve para a agricultura. Ou ele mesmo não quer ir para a agricultura por causa disso. Então, o que é que faz? O produtor tem que fazer o quê? Tem que buscar alternativas. O que ele busca? Uma máquina mais potente, onde eu tinha 3 tratores com 3 plantadeiras pequenininhas que eu precisava de 3 funcionários. Eu compro uma plantadeira enorme que custa uma fortuna e um trator enorme que eu vou precisar de quantos operadores? Um só.
E esse operador eu vou pagar um pouquinho mais, ele também ganha mais. Essa desculpa de que o funcionário do agro não ganha dinheiro, essa desculpa não cola para mim, porque todos os funcionários do agro, eles ganham 99%, eles ganham um salário, eles ganham comissão. O que é que eles têm que fazer? Trabalhar muito, como eles sempre trabalham, porém, fazer com que o patrão deles ganhe dinheiro, com que o produtor ganhe dinheiro, que ele também ganha um percentual em cima dessa comissão. Ele ganha tanta saca de soja, ele ganha tanta saca de milho cada safra. Isso faz com que ele também tenha amor por aquilo que ele está fazendo. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar de gostar da agricultura. Isso é que nós não podemos deixar que, vamos dizer, os descendentes nossos, nós temos que incentivá-los a gostar da agricultura, porque é da agricultura que sai o alimento para todos nós. Muitas vezes, o senhor até mencionou aí, e só para falar mais um pouquinho sobre as leis trabalhistas, elas são uma dificuldade muitas vezes. Isso impede ou até deixa o empregador com medo de contratar, porque ele sabe que futuramente ele pode ter um problema dessa maneira, um problema de outra maneira. Então, esse excesso de leis, ele acaba também prejudicando o próprio trabalhador. E sem querer entrar nesse assunto, mas só mencionar, essa escala 3x4 que tem sido discutida é outra coisa também que vai fazer com que o CLT seja visto de outra maneira. E não virá com bons olhos para empreendedores, para pessoas que são empregadores, pronto, sejam eles quem forem. Então falta um pouco talvez de dedicação. A gente entende que tem trabalhador aí que dá a sua vida, mas também quem faz muito normalmente tem um reconhecimento. A gente também não pode generalizar. Tem gente que entra numa vaga de trabalho, fica um dia, uma semana e vai-se embora e não se adapta, enfim, falta um pouco de força de vontade, né? José, quando um funcionário desses vai para a agricultura, geralmente ele foi criado na agricultura e ele sabe de tudo isso. O que tem? Alguns funcionários mal intencionados, e eles pegam e eles chamam o Ministério do Trabalho depois de um determinado tempo, dizendo que ele quer, que tem insalubridade, que tinha muita poeira, que no alojamento dele a luz não era de tantos watts, que a alimentação dele não era tão boa. Nós sabemos que quando você está na agricultura, existem algumas dificuldades maiores. Bom, você vai pôr um trator, está lá, e na agricultura, geralmente, onde se trabalha, tem uma poeira maior. Mas quando você foi trabalhar lá, você sabia disso. Então, e eu não quero generalizar, porque 99% dos trabalhadores da agricultura, eles sabem disso, aceitam isso e não reclamam disso. Eles amam o que fazem. Eles podem até contribuir, fala, ei, empregador, que tal fazer dessa maneira? Você vai estar auxiliando com o desenvolvimento, com o crescimento do seu negócio. Exatamente, eles ajudam e ajudam muito. Porém, aí 1% desses trabalhadores, eles denigrem a imagem de todos. Mas eu acredito que as leis brasileiras até estão voltando a serem da maneira que beneficiam um pouco o produtor e que não deixem simplesmente só um lado com a razão. Precisa os dois lados entrarem em um consenso. Muito bem, para finalizar o programa de hoje, seu Bianco, o assunto é um Inmetro, que está inclusive com uma parceria com uma startup para desenvolver uma solução voltada para o agronegócio. O projeto ele busca criar um sistema que seja bem seguro e transparente para monitorar o uso de substâncias químicas na agricultura.
A iniciativa ela tem o apoio técnico do Laboratório de Metrologia de Informática do Inmetro e já possui financiamento garantido por meio de um edital no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse sistema ele vai acompanhar, seu Bianco, o ciclo de vida dos insumos agrícolas, desde a origem até a aplicação no campo. E aí eu acho que vai ser tão bom, mas tão bom esse sistema, porque hoje as maiores críticas contra o agronegócio são a quantidade de produtos e insumos agrícolas que são aplicados nas áreas. Nós já sabemos, e o produtor rural já sabe, e ele quer, porque é na propriedade dele, que geralmente é em volta da casa onde ele mora, ele quer um produto, ele quer que a aplicação seja a menor possível, porque pode afetar com a saúde dele. A gente está falando da saúde dele, mas também ele precisa aplicar de certo modo que seja eficaz. Então, para isso existe uma bula, a gente já sabe disso. Existe uma bula, existe um jeito de você aplicar, o jeito correto e etc. E se a gente conseguir fiscalizar isso tudo, eu acredito que, pronto, vão criticar o que agora? Eu acho que as críticas nunca acabam, José. Mas você mesmo falou agora que vai ter financiamento para essa startup, para não sei o quê. Essa startup ela deveria ter recursos a fundo perdido. Ela deveria ter dinheiro disponível, sem juros, sem nada. Por quê? Porque é um benefício para todas as áreas, para todas as situações. O Brasil vai ser visto lá fora, como você falou, muito melhor e tendo a rastreabilidade lá da indústria até chegar, e aí você saber o quanto tu está consumindo, exatamente o que tu está consumindo e quanto tu está jogando na sua terra, você está provando para o mundo que você está fazendo a maneira 100% correta. Então você é bom para o meio ambiente, é bom para o produtor, é bom para o consumidor, é bom para o industrial. Então, uma startup dessas, ela deveria ser, o governo deveria chegar lá e dizer, olha, está aqui, recurso a fundo perdido para você, de tantos quanto que é que você precisa. Está aqui e nós vamos te financiar você. Você devolve esse dinheiro depois com o seu lucro lá na frente. Aí sim, essas pessoas que estão criando isso, elas iriam trabalhar muito mais animadas. Porém, mesmo que não tenham recurso, essas pessoas, eles sempre têm recursos deles mesmos, de pessoas amigas, ou o anjo que a gente fala, né? Quando alguém, essas startups, quando alguém tem uma boa ideia e não tem o recurso, tem pessoas que têm disponibilidade financeira que emprestam o dinheiro e ficam fazendo parte dessa empresa, né? Então, isso se chama de o anjo, que se a empresa quebrar, que não deu certo a ideia, o anjo também vai perder. Mas se deu certo a ideia, eles vão ganhar muito dinheiro. E ganha esse dinheiro, entre aspas, nas costas ou na inteligência daquela pessoa que teve a ideia. Isso faz parte do próprio mercado, faz parte do capitalismo. O investidor anjo, né? E olha só que interessante, esse modelo de negócio, ele vai permitir maior confiabilidade, porque a gente vai ter uma rastreabilidade de tudo, e melhor ainda, vai reduzir até os riscos de fraude, porque a gente já comentou também por aqui, porque o produtor ele pode receber um produto fraudulento, ou ele pode ou ele também muitas vezes é alvo de roubo de cargas, furto de cargas, enfim. Então a gente vai garantir um acompanhamento geral, desde do início da tua origem até a aplicação no campo. A gente ainda não sabe, tá, telespectador, como é que é esse processo, mas nós já sabemos que o Inmetro está garantindo esse sistema aí, em parceria com uma startup, para que a gente tenha essa rastreabilidade que, enfim, vai trazer muito mais clareza para todos nós, para todo brasileiro, e também mais rastreabilidade, mais segurança, menos riscos, enfim, só notícia boa. Que bom, hein, seu Bianco?
Que bom, isso daí vai evitar aquilo que hoje já não existe mais tanto, ou não existe mais, aquilo que existia, que era, você comprava um adubo que vinha de Santos para o Centro-Oeste, no meio da viagem, um larápio lá trocava o seu adubo por uma pedra quase na cor do fósforo ou do potássio e te entregava produtos sem qualidade. Com esse perda sistema, na produção ainda, né? Não bastasse, porque ia aplicar no solo achando que era um fertilizante, no final das contas ia gerar uma perda gigantesca para o produtor aí, de milhões de reais. Exatamente. Obrigado por hoje, o programa acabou. Beleza, estamos combinados, obrigado pela tua companhia, segunda-feira estamos de volta. Obrigado a todos que nos assistem aí também. Estamos juntos. Obrigado pela sua participação e pelos comentários sempre muito precisos. A você, nosso amigo telespectador, obrigado pela sua companhia até por aqui. Bom final de semana domingo. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, bom final de semana.